Lampião, o rei do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, foi um cangaceiro que liderou um bando de cerca de 40 homens por quase 20 anos. Durante esse período, ele atacou fazendas, cidades e até mesmo delegacias de polícia. Era conhecido por sua crueldade e violência e temido por muitos. Por outro lado, Lampião também era visto como um herói por muitos sertanejos. Ele era conhecido por sua lealdade à sua gente e muitas vezes defendia os pobres e disputava com os ricos mais poderosos que ele. Era um homem religioso que participava de missas e procissões. A figura de Lampião, e até hoje uma das mais polêmicas da história brasileira, é uma figura complexa que não pode ser reduzida a uma única definição. Sua história continua a inspirar artistas e escritores, sendo tema de livros, filmes, músicas e peças de teatro. A simbologia da imagem de Lampião é uma representação da cultura do sertão e da luta dos sertanejos por justiça. Nascido entre 1897 e 1900, há controvérsias em relação à data. Em Vila Bela, atual Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, Lampião ficou conhecido por se tornar o líder mais proeminente do cangaço. Sua família tinha uma condição financeira razoável e garantiu que ele fosse alfabetizado. Seu pai, José Ferreira, trabalhava como condutor de animais de carga e possuía algumas terras que foram compradas e herdadas pelo jagunço, cangaceiro contratado para matar. Durante a infância, Lampião acompanhava o pai em suas viagens por diferentes estados do Nordeste, o que lhe permitiu conhecer a região e aprender a lidar com as adversidades do sertão. Inclusive, a infância de Lampião é um exemplo da desigualdade social que marcaram o Brasil no início do século XX. A disputa por terra entre as famílias Ferreira e Alves de Barro é um reflexo da concentração de terras na região do sertão nordestino. A partir de 1915, a família de Lampião começou a enfrentar problemas com José Alves de Barro, conhecido como Zé Saturnino, que estava ascendendo politicamente na região. A disputa por terras entre as duas famílias e a influência política de Zé Saturnino prejudicaram os Ferreira, levando-os a se mudarem várias vezes até cair na pobreza. Em 1919, insatisfeito com a situação, Lampião decidiu entrar para a clandestinidade. Ele passou a agir em grupos criminosos, atacando inicialmente as propriedades de Zé Saturnino. Em 1920, ingressou pela primeira vez no cangaço, no bando de Antônio Matilde, já sendo chamado de Lampião. Com o assassinato do seu pai, a mando de Zé Saturnino, Antônio e Levino, irmãos de Lampião, também entraram no cangaço para vingarem a morte de José Ferreira. Nesse mesmo ano, em 1921, Lampião ingressou no bando de cangaceiros de Senhor Pereira, um dos maiores cangaceiros da região até então. Por suas habilidades com armas, Lampião se tornou um pupilo do chefe, aprendendo a sobreviver no sertão e a evitar a polícia também a planejar ataques. Em 1922, Pereira decidiu abandonar o cangaço, passando a liderança do grupo a Lampião. E por quase 20 anos, o bando se tornou o mais famoso e temido, percorrendo o sertão nordestino, cometendo assaltos, roubos, assassinatos por vingança às oligarquias. Oligarquias eram grupos sociais que monopolizavam o mercado econômico, político
e cultural de um país ou de um estado. O início do cangaço e como o Lampião se tornou o líder. O surgimento do cangaço foi influenciado por uma série de fatores, incluindo a seca de 1877, um evento devastador que levou à fome, à miséria e à violência, a presença de coronéis, líderes políticos e militares que exerciam grande poder sobre a população e a desigualdade social, com pessoas vivendo em condições de pobreza extrema. Comandando um grupo formado por filhos de proprietários da terra, Lampião iniciou sua vida no cangaço em 1920, após entrar em conflito com os poderosos latifundiários locais. Ele liderou esse grupo de cangaceiros adotando táticas de guerrilha e se tornando uma figura marcante. Em 1922, ele se uniu à baiana Maria Bonita, tornando-a sua companheira e a primeira mulher a integrar o cangaço. Inclusive, segundo a jornalista Adriana Negreiros, autora do livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, Maria Bonita só foi chamada assim depois de sua morte. Em vida, ela era Maria de Déia, filha de Dona Déia, ou Maria do Capitão, quando passou a integrar o cangaço. Já Lampião ficou conhecido por sua habilidade estratégica e seu carisma, estreitando laços e se tornando afilhado informal, inclusive, de Padre Cícero Romão Batista, coronel e líder religioso, que recebeu em sua casa em Juazeiro do Norte, no Ceará, quando ele fugiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Uma de suas ações ousadas mais famosas foi a carta que escreveu para o governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, propondo a divisão do estado para que ele governasse o litoral e Lampião o sertão. Como diz o historiador Durval Muniz, no fundo, a aspiração de todo cangaceiro era ser coronel. O apelido Lampião tem origens incertas, mas é possível que tenha sido inspirado no clarão que saía da sua arma, por ele usar o lenço no rifle como peia, servindo como uma arma de alta repetição semelhante a uma metralhadora. Seu bando também era composto por cangaceiros com apelidos que Pedro Alexandre Sanches chamou de luminares, como Curisco, Labareda, Candeeiro, Elétrico e Caixa de Fósforos. A trajetória de Lampião foi marcada por confrontos com a polícia e grupos rivais, bem como por atos de generosidade em relação aos pobres. Sua morte, em 1938, marcou o fim de uma era no cangaço, mas ele permanece como uma figura controversa e fascinante na história do Brasil. Lampião e Maria Bonita se casaram em 1930. Aos 19 anos, ela passou por 3 abortos espontâneos antes de dar à luz a Expedita Ferreira Nunes, em Porto da Folha, no sertão de Sergipe, única filha reconhecida. Expedita tinha 5 anos quando seus pais foram executados em 1938. Já que no cangaço não permitiam crianças, ela foi criada até os 8 anos por um casal de amigos, Manuel Severo e Aurora. Depois, seu tio João Ferreira passou a ficar à frente dos cuidados de Expedita na fazenda do seu avô, até seus 18 anos, quando se casou. Em entrevista ao programa Sem Censura, ela afirmou que sabia da existência e que encontrou os seus pais algumas vezes, mas as lembranças são poucas. E em 2023, em entrevista ao programa Mais Você, relatou as dificuldades e os preconceitos que sofreu por ser filha do casal de cangaceiros. Atualmente, ela mora em Aracaju, Sergipe, e tem 3 filhas. Em 2023, aos 90 anos, recebeu o título de cidadã aracajuana. Como morreu Lampião? Os jagunços do capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ainda estavam acordando quando, por volta das 5 horas da manhã,
perceberam que estavam cercados por todos os lados. Eles haviam acampado na fazenda Angicos, no sertão do Sergipe, um lugar que o chefe do grupo considerava muito seguro, mas alguém os havia traído. E na alvorada de 28 de julho de 1938, os cangaceiros foram encontrados por uma força policial, na época chamada de Volante, criada para localizar e eliminar os foras da lei. Segundo relatos dos presentes, Lampião foi justamente o primeiro a morrer. Estava do lado de sua mulher, Maria Bonita, quando o tenente Antônio Honorato da Silva o alvejou ao menos 3 vezes, na boca, na nuca e na cintura. Sua companheira chegou a implorar pela vida dele, mas também caiu baleada. O homem que baleou Lampião fez o seguinte relato: levei o fuzil ao rosto e mirei bem. A mulher estendeu os braços pedindo clemência. Nesse instante fiz fogo. Ele baqueou e eu acompanhei a queda dele com 2 tiros. Estou satisfeitíssimo. Sou o homem mais feliz do mundo. Durante 18 anos à frente de um bando que teve mais de 40 cangaceiros, Lampião cometeu ou foi mandante de crimes como assassinatos, sequestros e saques de cidades inteiras. Era considerado um inimigo público por autoridade. Por outro lado, o cangaço também era identificado como um movimento de combate às desigualdades e aos desmandos de políticos e fazendeiros. Com o passar do tempo, Lampião, devoto de Padre Cícero, ganhou destaque entre os protagonistas da cultura nordestina. O legado de Lampião transcende as páginas da história e sua figura continua sendo lembrada como símbolo de resistência, embora esta seja apenas uma das várias perspectivas nessa memória sanguinária. Compreender o cangaço e a figura de Lampião é essencial para entender as dinâmicas sociais e econômicas do Nordeste brasileiro do início do século XX. O banditismo, além de um fenômeno criminal, foi uma manifestação contra as adversidades impostas pela seca, pela pobreza e pela concentração de poder nas mãos de poucas famílias. A herança de Lampião permanece viva na cultura nordestina, refletindo-se em música, literatura e nas tradições populares. Todavia, é importante lembrar que o Nordeste é formado por 9 estados muito diversos entre si e que extrapolam o estereótipo criado pelo cangaço.